Uma palavra de esperança com o pastor Wagner Aprígio. Nos apoie nesta missão. Vamos juntos propagar o Evangelho de Cristo Jesus. Se esse canal tem sido bênção para você, então curta as nossas mensagens, inscreva-se e ative as notificações. Vamos compartilhar esperança. Fique agora com mais uma mensagem transformadora para a sua vida. Pai, Tu és bom, Seu amor dura para sempre. Só o Teu nome nós damos honra, glória e louvor. Não há outro como Tu, Pai. Pai, nós cremos que a Tua palavra é a santa palavra, infalível palavra, inerrante palavra, inesgotável palavra. A Tua palavra, Pai, é a verdade. A Tua palavra é espírito e vida. A Tua palavra nos liberta. A Tua palavra é escudo. E nós louvamos a Ti por Tua palavra. Abre a porta, Senhor, da Tua palavra para nós, para que haja entendimento, para que haja arrependimento, para que haja salvação, em nome de Jesus, amém. Irmãos amados, vamos lá, versículo 4, 5, 6 e 7, diz assim, palavras do apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele nos escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo. Assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Amém. Queridos, eu quero aqui abrir essa mensagem falando do contexto do que lemos. Esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, que era considerada a principal cidade da Macedônia. Tessalônica era uma cidade próspera no viés político e econômico. E na sua segunda viagem missionária, cerca do ano 50 depois de Cristo, o apóstolo Paulo passou em Tessalônica, ganhou almas lá e fundou a igreja. Olha que lindo. Contudo, a história vai narrar que o apóstolo Paulo não pôde ficar muito tempo orientando e fundamentando os princípios de Cristo à igreja de Tessalônica. E a pergunta é por quê, pastor? Porque a perseguição contra ele aumentou tanto naquela cidade que ele teve que sair às pressas. O apóstolo Paulo chega a falar que aquilo de fato fora obra satânica que impedira ele de continuar ensinando a igreja. Então, aquela igreja, ela ficou sem um líder, sem uma referência de maturidade espiritual em pouco tempo, porque a perseguição era muito grande. E Paulo, apaixonado por aquela igreja, ele tentou algumas vezes voltar à cidade, mas não conseguia. Era impedido por obras de Satanás. Até que então ele escreve esta carta, a primeira carta aos Tessalonicenses,
ele escreve esta carta para orientar a igreja. Nós vamos perceber aqui Paulo falando dessa igreja com ação de graças, agradecendo a Deus por aqueles irmãos que estavam se fortalecendo, que continuavam na caminhada, mesmo em meio a uma perseguição brutal. E interessante aqui que no texto que lemos, Paulo fala sobre a importância dos tessalonicenses entender que eles eram amados e escolhidos por Deus, que eles foram marcados pelo poder do Espírito Santo. O que eu quero falar com vocês hoje, a palavra que o Senhor colocou em meu coração para compartilhar convosco é: marcados pelo Espírito Santo. Novamente, pense, essa igreja foi uma igreja que começou um trabalho poderoso, mas que o líder não pôde ficar, precisou sair às pressas. Então esses irmãos ficaram sem uma referência espiritual. Logo, eles precisavam entender que não poderiam desistir, mesmo em meio à cruel perseguição. Por quê? Porque eles eram amados e foram escolhidos e marcados pelo poder do Espírito Santo. Eu posso te dizer hoje, você que veio aqui, se você se voluntariar, disponibilizar, abrir o seu coração para receber a palavra de Deus, você pode ter a convicção de ser amado, escolhido e marcado pelo poder do Espírito Santo. Deixa eu te falar algo. Foi para isso que você veio hoje, para você ouvir da parte de Deus que você pode sim ser marcado pelo poder do Espírito de Deus. Aleluia. Esse é o tema da mensagem, marcados pelo Espírito Santo. Eu quero trabalhar nesse texto com você. E primeiramente, meus irmãos, o que eu tenho a informar é a seguinte situação: quando somos verdadeiramente marcados pelo Espírito de Deus, a primeira coisa é que Ele, o Espírito Santo, nos convence que somos filhos de Deus. Só como eu posso sentir o Espírito Santo ministrando, queimando meu coração. Você tem convicção de quem você é? Eu não estou falando do que você pensa porque alguém disse. Eu estou falando do que você pensa, do que você entende, do que a Escritura diz. Quando você olha para a palavra de Deus, quando você olha para a Bíblia Sagrada, você tem a convicção que a sua vida de fato foi marcada pelo Espírito, e você então está convencida que você é filho e filha de Deus. Quero te mostrar que o texto nos fala sobre isso. Confira comigo o versículo 4, por favor, novamente. Olha o que Paulo diz: sabemos, irmãos, sabemos. O que nós sabemos? Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele nos escolheu. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também pelo poder no Espírito e em plena convicção. O Espírito testifica em nosso coração que nós somos filhos de Deus. Diga amém. Se você está andando confuso de quem você é, de quem você pertence, se talvez as palavras malditas que você ouviu lá atrás te incomodam ainda,
Se você ainda está sofrendo porque, pastor, minha mãe um dia disse que eu não ia valer nada. Se você ainda está sentindo dor porque um dia o seu ex-marido te amaldiçoou dizendo que você não vai dar certo para ninguém, você não é mulher de homem nenhum. Se você ainda está sofrendo como homem porque um dia você viu a sua mãe trair o seu pai e você disse, não, mulheres traem. Se talvez você não investe na sua vida emocional porque você pensou, o meu pai nunca prestou para minha mãe, então você hoje, uma mulher, diz, nenhum homem presta. Se você está vivendo por essas palavras que um dia você ouviu, é porque o Espírito Santo você ainda não se permitiu que o Espírito Santo testificasse ao seu coração que a palavra mais importante para a sua vida não foi a maldição que alguém liberou sobre você, mas foi a oportunidade que Deus te deu de ser chamado filho, filha dele. Esse amigo, ele é um amigo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é um amigo. E a melhor forma de entender isso para mim, quando eu falo do Espírito de Deus, a gente fala sobre Deus Pai, Deus Filho, Jesus e Deus Espírito. Se você entende o Deus Pai, o mesmo Deus Pai que Jesus como filho, na figura de filho, Jesus era homem, Deus e homem. E Jesus dizia, eu estou aqui por causa do meu Pai, sempre demonstrando submissão ao Pai. A Bíblia diz que o nome de Jesus, um dos nomes seriam Emanuel, Deus conosco. Jesus, Deus conosco. Mas quando Jesus estava subindo aos céus, ele disse que enviaria o Espírito Santo. Pastor, quem é o Espírito Santo? Também é Deus. Mas agora o Espírito Santo, ele não veio como filho, Jesus como homem. Ele veio como Espírito. Para quê, pastor? Para estar conosco também, mas principalmente para habitar dentro de nós. O Espírito Santo é a forma que Deus nos deu para habitar dentro de nós. E agora nós temos a possibilidade de andar como templo sagrado. Escute bem, o templo sagrado de Deus não são as 4 paredes de concreto, os galpões, não são. O templo sagrado de Deus, Paulo disse, vós não sabeis que sois casa de Deus. Você é uma casa de Deus. Deus escolheu a sua vida para habitar. Você é um transporte de Deus, assim como a Arca da Aliança no Antigo Testamento transportava a glória. E não tem mais a Arca da Aliança para nós no Novo Testamento. Essa arca hoje somos nós transportamos a glória do Eterno pelo poder do Espírito. O poder do Espírito Santo arranca a orfandade dos nossos corações. A chamada síndrome da orfandade. Aqui em nosso meio, nesse exato momento, você que me ouve agora, você que vai me ouvir em casa, talvez você também tenha passado pela crise da orfandade. Existem orfandades no mundo, e a orfandade ela traz prejuízos emocionais, intelectuais. A orfandade traz prejuízos em todas as demandas da vida. Eu estava conversando com um jovem agora, esse final de semana, com os jovens, na verdade. Eu comecei a fazer um levantamento na igreja
da qual eu sou pastor. E conversei com algumas pessoas fora do nosso ambiente de comunidade local, igreja. Sabe o que eu percebi? Que na minha contabilidade, cerca de 80% das pessoas das quais eu convivo não tiveram seus pais casados permanentemente para educá-los. A maioria de nós, a maioria dos jovens sofrem com a orfandade. Ou tem pai ou tem mãe. Raramente tem os dois. Louvado seja Deus por você que ainda tem pai e mãe casados, lutando para sobreviver às crises do divórcio que destrói e dilacera a família. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos sobre orfandade. E foi notório que quando levantaram números, sabe o que aconteceu? Foram nos presídios dos Estados Unidos. E a maioria dos detentos que foram pesquisados, eles disseram: eu sou filho ou filha de pais separados. Descobriram que a maioria dos detentos dos Estados Unidos são órfãos. Escute bem, essa síndrome da orfandade tem destruído muita gente. Talvez você me vê pregar e você diz: o pastor, talvez ele tenha uma tranquilidade em falar sobre o assunto, uma segurança para falar sobre o assunto, porque provavelmente ele cresceu em um berço tranquilo, ele cresceu em um berço cristão, com princípios bíblicos. Ei, escute bem, eu não cresci nesse berço. Quem dera se eu crescesse. Eu cresci em um ambiente de conflito e muita dificuldade. Eu cresci em um ambiente de divórcio. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu chorei um mês quando meu pai foi embora. Eu chorei um mês, toda noite, de forma contínua, a tristeza de ver meu pai partir, sair para outro lugar, deixar minha mãe sozinha. Mas quando Cristo me encontrou, porque não foi eu que encontrei Jesus, foi Ele que me encontrou, porque quem estava perdido era eu e não Ele. Mas quando Jesus me encontrou, quando o Espírito Santo ministrou no meu coração, eu entendi que essa síndrome da orfandade, que nós lutamos, muitas vezes nós estamos nos tornando pai e mãe que não queríamos ser. Por quê? Conheço homens que teve pai ausente, que teve pai incompetente, que teve pai viciado, drogado, que nunca ajudou com a pensão ao seu filho. Esse homem dizia para mim: pastor, eu não quero meio com meu pai, porque meu pai nunca foi meu pai. Talvez o senhor seja mais meu pai do que ele. Eu falei: então seja um pai muito melhor do que o seu pai foi para você. Porque hoje estamos vivendo um novo sistema. E quem dirige esse novo sistema em Cristo é o Espírito Santo. Seja para alguém o que outros não foram para você. Eu não tive meu pai presente, mas eu pensei: eu preciso ser o pai mais presente na vida dos meus filhos. Eu era ímpio. Com 17 anos, eu fui pai com 17 anos. A minha esposa também tinha 17. E eram só brigas. Já falei sobre isso. Agressões verbais e físicas. Nós éramos ignorantes, grossos. E um dia uma irmã que também viveu problema com orfandade, a minha irmã, ela falou bem assim: meu irmão,
Você e a Joelmara não precisam viver isso. Vocês são novos. Se separem. Vai viver sua vida. Ela te deixa em paz e você deixa ela em paz. E quando eu vi isso, e você sabe que às vezes, para a solução, nós não queremos ouvir a verdade. Nós queremos ouvir algo que concorda com a decisão que queríamos tomar. Às vezes você está com problema em casa. Se você quisesse consertar o problema, você procuraria alguém que tem uma família restaurada, uma família abençoada para se aconselhar. Mas você fala bem assim: eu estou muito chateado no meu casamento hoje, eu vou sair para esfriar a cabeça. Com alguém que pode te aconselhar? Não, na mesa do bar. Isso quer dizer que você, na verdade, quer tomar uma decisão, separar. Aí você vai em um lugar onde alguém vai concordar com aquilo. Vai na igreja falar sobre separação. O pastor vai falar com você. Agora, com exceção a agressões físicas. Porque isso não é casamento. Isso é violência. E violência é tratado em outro lugar. Então eu estou te falando que um dia minha irmã propôs aquilo que a minha carne queria. Ô Wagner, chega com isso, meu irmão. Está sofrendo, 18 anos. Eu não sei, irmão. Eu bebia, eu vivia no mundo, não conhecia Cristo. Eu parei, olhei para o céu, falei assim para minha irmã: o que você está falando? Separar. Falei assim: minha irmã, meu filho tem 1 ano. 1 ano de idade. Quem provocou os problemas do meu casamento? Foi eu ou foi ele? Ela disse assim: foi você. Eu falei para ela: então por que meu filho tem que pagar pelas minhas idiotices? Por que meu filho tem que pagar pela minha ignorância? Porque se o seu casamento pode ser restaurado de uma forma edificante, de uma forma verdadeira, então não pense só em você. Pense no que você pode propor aos seus filhos. Estou falando de algo que pode ser restaurado. Estou falando de algo que pode ser transformado. Não estou falando, mulher, para você se submeter à violência. Não estou falando, homem, para você se submeter à violência. Não, não, não. Eu estou falando de condição para transformar aquilo que era desgraçado. E hoje eu estou aqui aconselhando os meus filhos. Eles têm mesa comigo. Eles têm diálogo aberto para todos os setores da vida. Eu não tive, mas eu tenho para dar para eles. Então você que está aqui, que sofre com esse espírito de orfandade, ei, se você um dia sofreu na sua casa, então faça diferente. Faça do seu casamento, dos seus filhos, um lar, um ambiente melhor do que você tinha. Pastor, mas como eu posso fazer isso? Somente através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que rasga do seu coração esse espírito de orfandade. É o Espírito Santo que ministra. Olha o que a Bíblia diz em João 14, versículo 17 e 18. Diz bem assim: Jesus disse, ele estava se despedindo, ia retornar, ascender aos céus. Então Jesus orientou os discípulos: e eu pedirei ao Pai. Aí, versículo 16, por favor, aliás, põe aí. 17 ao 18, né? 17 ao 18, isso. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Jesus está subindo aos céus, mas diz: vocês não vão ficar só. Não tem espírito de orfandade no reino de Deus. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê, nem o conhece. Mas vocês conhecem, pois ele vive com vocês e estará dentro em vocês. Versículo. E Jesus diz: não os deixarei órfãos, voltarei. Olha a preocupação de Jesus.
A primeira vez que Jesus chamou Deus de Pai, quase mataram ele. Porque o povo era tão religioso que não se habituou em ouvir o filho chamar Deus de Pai. Jesus disse: olha, eu vou subir, eu vou voltar para o meu Pai daqui a pouquinho, mas vocês não ficarão órfãos. O que Jesus estava dizendo? No reino de Deus não há espaço para o espírito de orfandade. Pastor, o que o Espírito faz em nós? Escute bem. O poder do Espírito Santo testifica ao nosso espírito que não somos mais escravos do medo, mas sim filhos de Deus. Paulo estava dizendo à igreja, a nova igreja de Tessalônica: se vocês abrem o coração para o poder do Espírito, vocês não são mais escravos do medo, vocês são filhos mesmos. Confira comigo. Romanos, capítulo 8, versículo 15 ao 17. Coloque seus olhos nisso aqui. Romanos 8, 15 ao 17. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, novamente terem medo, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Rei, nós recebemos o Espírito de Deus que testifica ao seu coração. Chega de medo, chega de assombração do passado. Vocês são filhos de Deus. Olha isso. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Sabe, se você ainda não recebeu Jesus como Salvador de sua vida, você precisa fazê-lo. Por quê, pastor? Porque só em Cristo, meu irmão e minha irmã, é só em Cristo que o Espírito testifica. Olha, o Espírito de Deus testemunha ao seu espírito. É o Espírito Santo testemunha no seu coração, dizendo bem assim: para de bobagem. O Espírito Santo diz a você: para de medo. Para de medo. Se deu errado para você na sua infância, se você não teve o pai que você sonhou, Deus agora é o pai que você sempre quis. Deus é o seu pai. O Espírito Santo diz para você, mulher, talvez você sofreu com abuso, com violência. O Espírito Santo testifica ao seu espírito, dizendo: menina, filha, eu agora sou o seu pai. Versículo 17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Olha só, irmãos, se você é filho, você é herdeiro de Deus. Diga assim comigo: chega de espírito de orfandade. Agora, pastor, esse espírito de orfandade, o que eu preciso fazer com ele? Abra mão disso. Abra mão, porque o espírito de orfandade te faz entender que você está só. O Espírito Santo veio para ministrar e continuar ministrando o que Jesus começou. E Ele trouxe você nesse lugar para que você ouça hoje. Deus quer ser o seu pai, Deus quer mudar a sua vida, Deus quer te aconselhar, Deus quer transformar a sua vida, a sua história.